pra chegar mais perto, mas entre mim e a promessa um deserto, e eu não vou parar de avançar. Muito bom dia, graça e paz. Em Cristo Jesus, a vitória sempre. Emuná, tenha fé, pois Deus é bom todo o tempo Deus é bom. Vamos louvar a Deus, vamos adorar. Bem-vindo a esse culto abençoado de domingo, onde eu sei que Deus, Ele vai fazer uma obra no seu coração. Canta comigo. A palavra que me manteve em pé, alicerçou minha fé. Eu vou chegar lá. Aleluia. Eu vou avançando e não penso em parar. O choro dura só até o sol raiar. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus transforme o teu coração, a tua família. Que haja bênçãos, que haja vitórias, que haja reconciliação. Os corações sejam reconciliados. Principalmente que o teu coração se reconcilie com Deus, porque os braços dele estão sempre abertos para nos receber. Ele quer nos ajudar. Nós é que temos que querer, né? E querer é fazer, é colocar por obras, né? Canta. Eu avançando, não penso em parar. O choro dura só até o sol raiar. Eu vou chegar lá. Meus irmãos, meus amigos, se você quiser se preparar para a oração, Deus tem uma palavra para você nessa manhã, respondendo o chamado de Deus. Hoje Deus ele vai falar com você, porque eu tenho certeza que assim como um dia Ele me chamou, Ele também tem chamado você, né? Deus está chamando no teu coração, porque Ele tem um propósito para a sua vida, um plano especial preparado para a tua vida. Claro que nesse plano, nesse propósito, Deus permite que passemos por dificuldades, porque a nossa fé ela é provada e aprovada, e nós somos fortalecidos. As lutas servem para fortalecer a nossa fé e a nossa comunhão com Deus. Ok, meu irmão? Nós vamos fazer a intercessão agora. Eu vou interceder por todos vocês. Se você tiver aí perto o óleo da santa unção, você unge a sua cabeça, as suas mãos e depois unge os seus pés. Se tiver gente aí na sua casa com você, unge os teus filhos, teus pais, teus irmãos, para que a família esteja debaixo da unção de Deus. Eu quero que você coloque apresente diante de Deus a sua vida. Mas a oração não é um toma lá, dá cá. Eu peço e Deus tem que me dar. Não é assim. Eu tenho que apresentar a minha vida diante de Deus, servi-lo de todo o meu coração, e Ele vai conceder o que seja da vontade dele no nosso coração. Salmo 37 diz:
agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele concederá o que deseja teu coração. Então, não é só pedir, você tem que agradar a Deus com a sua vida. Você está agradando a Deus com a sua vida? Você está servindo aos propósitos que Ele tem para o teu coração? Então, se você está fazendo a vontade de Deus, está servindo a Ele nessa obra, então você descansa e entrega tudo na mão de Deus, que Ele vai fazer a obra no seu tempo certo. Mas isso não impede da gente orar. Por isso que nós vamos fazer essa ministração, vamos ministrar a intercessão para você. Feche os seus olhos, levanta as tuas duas mãos para os céus e diga comigo: Senhor, meu Deus e meu Salvador, eu venho, Deus querido, Deus amado, na tua presença nesse domingo de celebração, de louvor ao nosso Deus, para apresentar tudo que eu tenho, tudo que eu sou, diante do teu altar, Senhor. Recebe a minha vida, recebe o meu ser como uma oferta, Pai. Eu quero oferecer mais que os sacrifícios dos meus lábios. Eu quero oferecer a minha vida diante de Ti. Agora faz a sua oração, deixa o pastor interceder por você. Deus querido, Deus amado, nesse domingo glorioso, dia do Senhor, aonde nós reservamos esse dia para o Senhor. Este é o dia que fez o Senhor. Nós devemos nos regozijar e nos alegrar nesse dia, porque nos lembramos daquele domingo de Páscoa, quando o Senhor ressuscitou de entre os mortos, para trazer esperança de vida e salvação a todos nós. Glorificado, exaltado seja o teu nome, Senhor. Tu eres o único e verdadeiro Deus, e não há outro que possa salvar, não há outro que possa nos livrar, meu Deus, dos problemas, das lutas, dos sofrimentos, das tristezas, Deus, desse mundo. Agora mesmo, meu Pai, eu sei que acompanhando esta oração estão pessoas realmente necessitadas do teu socorro, ó Pai, da tua ajuda, ó Deus, para aliviar, para livrá-los dos seus sofrimentos. Então, em o nome do Senhor Jesus, eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha tocar a cada vida, cada pessoa. Visita esse que está no hospital, ou na sua casa, que foram diagnosticados com uma doença grave, uma doença que não parece haver muita esperança da parte dos médicos, da ciência. Mas o Senhor é Deus, meu Pai. Agindo Deus, quem o impedirá, meu Pai? O Senhor é o Deus dos impossíveis. E nós temos que crer, meu Deus, que por mais que as circunstâncias, a situação pareça, meu Pai, pareça
difícil, mas o Senhor continua sentado no teu trono de glórias. E o Senhor rege, dirige todo o universo com a tua mão poderosa. Então, meu Deus, toca nessa vida, meu Deus. Desfaz essa doença, esse tumor maligno, esse problema, meu Deus, que parece não ter saída, mas o Senhor tem as chaves que abrem portas que estão fechadas. Abre a porta da cura, abre a porta da libertação, Senhor, na autoridade, no poder do nome de Jesus Cristo. Eu declaro nessa manhã, meu irmão, minha irmã, recebe a tua cura. Seja você curado, curada, desde o alto da coroa da tua cabeça até a planta dos teus pés. Seja liberto, liberta das prisões, das cadeias, dos grilhões, das correntes. Seja livre agora de toda a força do mal. Em o nome de Jesus, nós expulsamos agora toda obra do mal. Eu peço a Deus, desfaz agora toda obra maligna que estiver nessa vida. Abre as portas, meu Pai, de emprego a esses que estão desempregados. Traz, Senhor, a resposta de uma solução para a vida da pessoa. Ela está numa situação que só o Senhor pode responder. Eu sei o que é isso, meu Pai. Então, meu Deus, faz isso, responde com a tua forte mão. Abençoa essa família, meu Deus. Essa família que está aí toda dividida, cheia de problemas, cheia de confusões, Senhor. Meu Deus, faz entrar agora no seio dessa família a paz. Eu me lembro quando o Senhor entrou naquele cenáculo, aquele aposento onde estavam reunidos os discípulos. Eles estavam desesperados, com medo, porque eles pensavam que eles iam morrer também, depois da crucificação e a tua morte. O Senhor entrou no meio daquele lugar, com as portas fechadas, e o Senhor disse: paz seja com vós. Naquele mesmo momento, diz que a paz de Jesus invadiu aquele lugar e acalmou os corações. Meu Deus, seja a tua paz agora dentro desta casa, deste lar. Seja o teu Espírito trazendo paz para estas vidas. Meu irmão, minha irmã, com a autoridade que o Senhor me deu, eu abençoo a tua vida. Recebe a bênção de Deus, que enriquece e que não acrescenta dores. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Glórias a Deus. Deus é muito bom, né, meus irmãos? Nós não somos merecedores da bondade dele. Respondendo ao chamado de Deus, é a mensagem de Deus para o nosso coração. Abra sua Bíblia na Epístola do Apóstolo Paulo, de 1 de Coríntios, capítulo 7, versículo 17. 1 de Coríntios 7, 17.
No entanto, cada pessoa deve viver como um crente em qualquer situação que o Senhor designou para ela. Assim como Deus a chamou, esta é a regra que estabeleço em todas as igrejas. Deus revela por meio do teu Espírito, Senhor, essa mensagem em cada coração, em cada vida, que o Senhor possa transformar vidas nessa manhã através da tua palavra. Então aqui o apóstolo Paulo fala que nós devemos permanecer na situação em que o Senhor nos chamou, que o Senhor designou para nós. Então Deus te chama, Deus faz um chamado e Ele revela no teu coração qual é esse chamado. Mas muitas pessoas ignoram o chamado de Deus, até participam de alguma forma com as coisas de Deus, mas elas continuam vivendo as suas vidas assim como elas desejam. E aí a pessoa não cumpre o chamado de Deus. Chamar significa nomear. É usado pela primeira vez na Bíblia quando Deus nomeou a sua criação, chamando a luz e as trevas, e nomeando as primeiras pessoas, Adão e Eva. Deus é a primeira pessoa ativa em chamar e nomear a sua criação. Então, quando Deus chama, Ele chama e nomeia. Ou seja, Ele chama você e Ele te dá um nome. Mas eu já tenho um nome, pastor. Mas esse nome é o nome que deu teu pai, sua mãe, que te registraram. Mas sabia que você tem um novo nome? Lá no Apocalipse diz que nós receberemos um novo nome. Você não sabe, eu não sei qual é o nome, mas nós já fomos nomeados por Jesus assim que Ele nos chamou. Diga glórias a Deus. Chamar significa clamar, gritar em alta voz. Nós vemos a palavra cara com que é usado no hebreu antigo, no sentido mais literal de um chamado simples. É como se alguém chamasse em alta voz: fulano, vem jantar. Não era assim que tua mãe falava? Entra, vem jantar, vem almoçar. Quer dizer, chamavam você para você fazer algo que você precisava fazer. Ninguém podia jantar no seu lugar. Assim é Jesus. Ele nos chama para o propósito de Deus, para o propósito da salvação, porque ninguém vai poder fazer isso por nós. Você pode orar pelo seu filho, você pode orar pelo seu familiar, mas você não vai poder ser salvo no lugar dele, ou ele por você, porque esse propósito que Deus nos chama, ele é individual e particular. Uma palavra grega chamada no Novo Testamento é klesis. Klesis significa chamado. Um chamado a uma vocação de Deus. E na Bíblia é mais frequente usado para um chamado divino, para abraçar a salvação. Então, uma palavra grega chamada klesis é usada como um chamado divino, uma vocação. Para atender esse chamado, você precisa deixar o seu passado e olhar para frente. É o que diz em Filipenses, capítulo 3, versículo 12 ao 14. Filipenses 3, 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou já tenha chegado ao meu objetivo, mas prossigo para alcançar aquilo
para o que também fui chamado por Cristo Jesus. Irmãos, irmãs, não considero ainda o tendo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio para o qual Deus me chamou do céu em Cristo Jesus. Olha aí, o apóstolo Paulo fala: eu não consegui, eu não alcancei ainda o meu objetivo, o meu chamado final, mas eu prossigo, olhando para o meu alvo, olhando para frente, deixando as coisas que ficaram para trás. Não é esse talvez o seu problema? Você não consegue deixar as coisas para trás. Você vive do passado, né? Quem vive do passado é museu, não é isso? Você vai lá no museu, você vê lá as múmias velhas, utensílio velho, lugar de passado é no museu. Deus não é Deus de passado, Deus é Deus de presente e futuro. Ele vive agora, Ele é agora. Então você tem que viver o seu dia de hoje. Você tem que virar a página da sua vida e aceitar o propósito que Deus tem. Assumir o chamado que Deus fez para a tua vida. Vou falar de alguns chamados de pessoas que deixaram tudo para trás e foram para frente. Deus chamou Abraão para deixar a sua terra natal e se tornar o pai de uma grande nação. Abraão obedeceu a Deus, deixou Ur dos Caldeus e foi em direção a Canaã, a terra prometida. Gênesis capítulo 12, versículo 1 adiante. Deus também chamou Moisés para libertar o seu povo para fora da escravidão do Egito. Vemos isso em Êxodo capítulo 3, quando Moisés abandonou as ovelhas que ele estava pastoreando com seu sogro e assumiu o chamado de libertador do seu povo e voltou para o Egito para cumprir o propósito de Deus. Ele também chamou a Samuel para ser um profeta e juiz sobre Israel. 1 de Samuel 3, do versículo 4 adiante. Meu irmão, minha irmã, Deus tem um plano e um propósito único para cada um de nós. E nos convida a fazer a vontade dEle, para trazer o reino dEle a essa terra. É por isso que é muito importante responder ao chamado de Deus. É a coisa mais importante na vida de um crente, um cristão, um evangélico, é responder o chamado de Deus. Temos que responder esse chamado, fluindo os passos e os propósitos de Deus na nossa vida. Jesus está nos chamando também a uma vida em santidade. É o que muitas pessoas não conseguem fazer hoje. Elas continuam vivendo dentro da igreja da mesma maneira como elas viviam no mundo. E vivem lá fora igual. Não existe uma mudança. A pessoa tem o título de evangélico, crente, mas ela não mudou. Mudou seu caráter, sua atitude. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, diz assim: e Ele nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não por causa de algo que fizemos, mas por causa de seu propósito e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus, antes do início dos tempos, mas agora foi revelada por meio da aparição do nosso Salvador, Cristo Jesus, que destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Olha aí, Deus está chamando você a viver uma vida santificada. Você não pode continuar no mundo, você não é desse mundo. O propósito de Deus é santificar,
de purificar a nossa vida de todo mal, de toda maldade, de toda sujeira desse mundo, para nos preparar para a eternidade. Você não vai conseguir entrar na eternidade se você não nascer de novo. O Espírito Santo ativa o chamado de Deus na nossa vida e ele faz esse chamado eficaz. Ele está chamando geral após a salvação. Ele está chamando-nos para a salvação, porque nós fomos chamados para crescer na presença dele. A maneira mais comum pela qual o chamado de Deus se manifesta é por meio do gentil empurrão do Espírito Santo, na forma de uma voz mansa e delicada, que ele fala diretamente nos nossos corações. É uma sensação de paz e de confirmação, um sentimento de convicção. Vemos isso com Samuel, que ouviu a voz do chamado do seu nome no meio da noite. Inicialmente pensou que fosse o profeta Eli, 1 Samuel 3. Mas ele viu que não era o profeta, era Deus que estava se manifestando naquela noite. E assim é Deus, ele se manifesta de uma maneira única e individual em cada situação. E porque Deus te escolheu, sabe como? Como nação. Por isso que ele te chama. Olha que bonito o apóstolo Pedro fala em 1 de Pedro 2, do versículo 9 adiante. 1 de Pedro 2, 9. Mas vós sois povo eleito, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, para anunciardes as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que maravilha! Eu sou tudo isso, você é tudo isso. Povo eleito, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Sabe o que quer dizer isso? Nós pertencemos a Deus. Você nem se pertence mais. Você é de Deus. Você não pertence ao mundo, a ninguém, não. Aí no versículo 10 ele diz: porque antes você não era um povo, mas agora você é o povo de Deus. Uma vez você não tinha recebido misericórdia, mas agora você recebeu a misericórdia de Deus. Nós não éramos povo, nós éramos perdidos, destruídos, derrotados. Por mais que a sua vida esteja cheia de lutas ou de problemas, meu irmão, minha irmã, lembre-se disso. Eu sou de Deus. Eu fui chamado por Ele. Ele tem um plano e um propósito na minha vida. Deus não chama por chamar. Sabe que quando a pessoa ela está no lugar, alguém chama ela: ô fulano, vem aqui. Aí você vai, né, pensando que é alguma coisa importante. Aí você chega lá, a pessoa: ih, nem sei porque te chamei. Não, não é nada não. Deus não é assim. Deus, quando chama, Ele tem um propósito. Deus, quando chama, é porque Ele te ama. Deus, quando chama, é porque Ele tem algo para você. E importante é isso, que Deus te chamou. Às vezes você está preocupado com o outro, com fulano, quem dá valor, quem não dá, quem ouve, quem não ouve, quem está com você, quem não está. E você está desprezando o chamado de Deus, meu irmão. Hoje, a minha vida, ultimamente, eu tenho visto esse chamado de Deus como a única coisa importante mesmo na minha vida. E eu quero viver esse chamado dele. Não quero deixar ninguém, nem nada, interferir nesse chamado. Porque acontece. As pessoas
atravessam no seu caminho e problemas, e o diabo usa coisas para poder fazer você tropeçar no caminho. Mas você ora a Deus tira tudo que estiver no meu caminho, impedindo que eu cumpra esse teu chamado. Para terminar, meus irmãos, como crentes, sabemos que Deus tem um plano e um propósito único para as nossas vidas. Mas como reconhecer o seu chamado no meio de tanto barulho, de tanto ruído, dos nossos desejos e das nossas expectativas do mundo? É isso que acontece. Quando você está no lugar onde muita gente está falando, você não consegue identificar o chamado. Se alguém chama você ali, eu te chamei, eu sei, mas estava uma barulhada aqui, todo mundo falando, não escutei. Não é assim? Então, quando você está muito envolvido com a sua vida, com os ruídos, com os barulhos dos desejos e das suas expectativas, aí você não ouve o chamado de Deus. Eu costumo dizer que aquelas pessoas que foram curadas, que receberam aqueles milagres, que receberam aqueles chamados de Deus por meio de Jesus no Evangelho, é porque eles estavam atentos. Então, quando Jesus chamava o nome deles, quando Jesus passava por ali, eles recebiam o seu milagre, porque eles estavam esperando aquele momento. Às vezes Jesus está passando aí pela sua vida, Ele está fazendo o chamado, mas você está tão distraído com um montão de coisa e você não está vendo, né? Olha, meus irmãos, a resposta está no discernimento. Discernimento é a capacidade que Deus vai te dar de distinguir a voz de Deus de outras vozes. Você tem que identificar. Até hoje em dia, muita gente falando em nome de Deus. Não, eu estou falando que Jesus está mandando. E às vezes Jesus não está falando nada. E você está ouvindo aquelas coisas, mas não é voz de Deus. Por isso que você tem que examinar as Escrituras, buscar na Bíblia a confirmação da voz de Deus. O discernimento é uma habilidade essencial para cada cristão. Nos ajuda a alinhar a nossa vida com a vontade de Deus e evitar as armadilhas de nossos desejos egoístas ou dos prazeres passageiros desse mundo. Em outra palavra, cuidado com a sua carne, porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Vai acontecer que no meio do chamado de Deus, a sua carne vai querer levar você para outro lugar. Amém? Você recebe essa palavra? Feche os seus olhos em nome de Jesus e vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos hoje aqui na Tua presença, reconhecendo que temos que confiar em Ti, o suficiente, ó Deus, para o Senhor nos conduzir ao desconhecido, e entregar nossos planos e desejos em troca da sua vontade. Porque às vezes nós não queremos deixar, não queremos abandonar a nossa vontade para fazer a tua. Diga comigo assim: eu renuncio o meu querer, eu renuncio às vontades do meu coração para cumprir a vontade de Deus. Ó Pai, nessa jornada não podemos seguir adiante sem o Espírito Santo para nos guiar, para nos mostrar o caminho, para nos dar a força, para nos fazer sua glória aqui nessa terra. Ó Deus, por isso nós pedimos e nós oramos
em o nome todo-poderoso de Jesus. E desde já te agradecemos por essa palavra, por essa direção. Te agradecemos por ouvir e por responder a nossa oração. Amém e amém. Vamos dizer a graça de Deus. Eu quero declarar e decretar a bênção de Deus na sua vida. Sua família seja abençoada. Sua semana seja uma semana cheia de bênçãos, de vitórias. Ainda temos mais uma semana, né? Para terminar o mês de julho. E já está chegando agosto aí. Então, domingo que vem eu vou estar aqui de volta com esse culto abençoado. E eu peço a você que comparte esse culto com outras pessoas, para que elas sejam abençoadas também. O amor do Pai, a graça e a paz do Filho Jesus Cristo, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo nos abençoe, nos guarde e nos acompanhe, desde agora até o dia que o Senhor venha nos buscar e nos levar para os céus. Nós te glorificamos em nome de Jesus. Obrigado, meu Pai. Um bom domingo, uma boa semana, graça e paz e vitória sempre. Tchau.